Estamos aqui fazendo a nossa última palestra da Semana Alumni pela forma remota. Claro que as escolas também estão fazendo algumas ações, temos cursos ainda recebendo alumni até sexta-feira. Foi uma semana de muito sucesso, lindas histórias foram aqui contadas, né, Bárbara? A gente ouviu coisas assim muito interessantes. Que bom ter esse movimento dos nossos alumni retornando à Univale. Richard, seja sempre muito bem-vindo, sempre leve a Univale no coração, feliz pelo teu sucesso, feliz por tu estares aqui tendo aceitado esse convite. Temos alunos hoje participando aqui de forma individual, mas também temos salas de aula onde os professores abriram a sua sala, né, para receber essa palestra do aluno. Então, que venham mais semanas, que venham mais histórias, que venha mais sucesso e que cada fala aqui tenha inspirado cada um dos nossos alunos para fazer também a sua trajetória com todo o amor, com toda a dedicação, com ética e o conhecimento que a gente tem proporcionado. Foi feito aqui pela equipe do Alumni, né? Eu agradeço muito a Bárbara, a professora Bianca. A professora Bianca hoje não pôde estar aqui conosco, porque ela está num outro compromisso, que também vai trazer projetos novos aí para o Alumni, mas fizeram um vídeo bem interessante, acho que muitos aqui já viram, mas que nos orgulha muito apresentar. Então, assim que o vídeo for passado, a Bárbara retoma a fala, apresenta o Richard e a gente começa as apresentações. Um ótimo dia para todos nós. Bárbara, vamos lá com o vídeo então. Nós somos crias dessa casa do saber, onde aprendemos, crescemos e começamos a entender. Por onde quer que nossos caminhos vão trilhar, sempre há um lugar comum pra nos encontrar. Cada história, cada passo dado se mistura e faz parte do legado. O futuro é brilhante quando pensamos juntos, preparando o caminho para os que virão. Sementes de um amanhã próspero e real, símbolos de vitória no mundo global, cada um a seu jeito, contribuindo para crescer, fortalecendo o futuro, sempre a florescer. Certo, então agora mais uma vez, oficialmente, sejam todos bem-vindos à Semana Alumni, como a professora Patrícia falou, a nossa última palestra, né? Eu vou apresentar então para vocês hoje o nosso último palestrante. Nós tínhamos mais uma palestra à noite, mas por motivos de força maior, né, a gente vai precisar reagendar. Mas hoje a gente tem aqui o Richard Reichert, que é psicólogo, pesquisador e autor de 10 livros nacionais e 6 internacionais. Ele é vice-coordenador da Rede Brasileira de Ciência e Educação sobre o Uso de Álcool e Outras Drogas e possui especialização nas áreas de neuropsicologia e de psicopatologia e saúde mental. É um currículo que a gente até teve que dar uma diminuída para conseguir ler aqui, mas eu passo a palavra para ti então, Richard, e, por favor, a casa é sua, tá? Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado a todas as pessoas envolvidas na organização do evento. É um prazer estar de volta à Univale. De vez em quando ainda estou perambulando pela universidade, não com vínculo institucional, mas sempre com muito carinho. Obrigado a todos os professores. Eu soube que alguns ou todos os professores do curso de psicologia iriam transmitir para os alunos, para as alunas. E hoje vamos falar sobre uma temática que socialmente é bastante sensível, e é uma temática que há muitos anos, desde o primeiro ano da graduação, tem me movimentado em todos os sentidos, no âmbito da pesquisa, no âmbito clínico, e também na área de ativismo social, que é a questão das drogas. Montei uma apresentação para vocês, buscando não apenas contar um pouco sobre como foi minha trajetória, mas também apresentar para vocês figuras muito importantes, inclusive referenciais teóricos, e professores, especialmente professores da Univale, que foram bastante influentes nesse processo,
nessa imersão no mundo das drogas, no mundo da pesquisa, e também no ativismo em prol dos direitos das pessoas tanto das pessoas que fazem uso de substâncias e principalmente aquelas pessoas em situação de maior vulnerabilidade que muitas vezes são vítimas de uma série de violências e de violações de direitos humanos. Então, nesse período, desde o primeiro ano da graduação, eu venho percorrendo desde as neurociências até as ciências sociais e humanas e buscando estabelecer uma conexão entre essas áreas para tratar sobre o assunto que exige da gente, né, como diz essa frase aqui do Maurício Ribeiro, no livro Drogas e Redução de Danos, exige intervenções diversificadas e contínuas, baseadas na ciência, baseadas em evidências científicas, no humanismo e na tolerância, e não na segregação e no autoritarismo. Para falar um pouco sobre a minha trajetória, eu trouxe esse conceito que, para as pessoas da psicologia, talvez seja mais familiar, que é o conceito de contingências. Esse conceito é muito importante porque ao longo de nossas vidas, ao longo de nossas histórias, nós somos expostos a uma série de eventos, de acontecimentos, enfim, de ambientes que nos influenciam de maneiras diversas. E trouxe duas formas de apresentar esse conceito. O primeiro, de um dos principais referenciais teóricos da psicologia, que nós denominamos amplamente, de uma maneira mais ampla, né, de psicologia comportamental, que é o Skinner. Skinner é o principal precursor da filosofia da ciência do comportamento, que é o behaviorismo radical, e da própria ciência do comportamento, que é a análise do comportamento. E ele define esse conceito, o termo contingência, como uma descrição de regras que estabelecem relações entre eventos ambientais, ou entre comportamentos e os eventos ambientais que estão associados a esses comportamentos. Já o Howard Becker, que estudou mais especificamente o campo do uso de substâncias, ele utiliza o conceito de contingência de carreira, oriundo mesmo do campo da administração. Ele é sociólogo, ele estudou questões relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, e ele define contingência de carreira como os fatores políticos socioculturais, assim como as transformações, as mudanças nas perspectivas, as motivações e nas aspirações das pessoas, que afetam a transição dessas pessoas entre diferentes etapas. Então, durante a apresentação, eu busquei traçar uma linha do tempo, mas também considerando a impossibilidade de uma linearidade, né? Porque quando nós falamos de história, mesmo que seja a história individual, é muito difícil nós traçarmos uma linha contínua, sempre são vários vai e voltas. Bárbara, se travar aqui, eu vou precisar desligar, tudo bem? Mas acho que agora, por enquanto, está Tranquilo, tudo se certo. precisar a internet, tranquilo. Certo. E o Howard Becker, ele, estudando o fenômeno do uso de substâncias, ele levantou 3 perguntas que ele considera essenciais para compreender o que leva as pessoas ao uso de substâncias e quando essas pessoas fazem uso dessas substâncias. Eu vou explicar muito brevemente, porque o objetivo é falar sobre minha trajetória, mas para falar sobre minha trajetória, eu utilizei desse conceito de contingência de carreira de um pesquisador que estudou o uso de substâncias. E ali ao lado eu adaptei essas perguntas para buscar explicar como eu cheguei a esse campo e, chegando nesse campo, como eu decidi permanecer. E essas 3 perguntas do Howard Becker são: como as pessoas chegam a situações em que essas substâncias estão disponíveis? Ele cita vários exemplos, né, como a influência da família, os amigos, os contextos sociais. A segunda pergunta é: quais são as inclinações ou as motivações que levam à primeira experimentação do uso de substâncias? Então, alguns possíveis exemplos podem ser a pressão dos pares, a influência social, a aprovação social, o alívio de sensações desagradáveis, entre inúmeras outras. E a terceira pergunta é: quais são os motivos pelos quais as pessoas continuam a usar essas substâncias após a primeira experimentação? Como possíveis consequências, como possíveis desfechos que levam essas pessoas à continuidade do uso. Ele cita o estabelecimento de vínculos sociais, o alívio de sentimentos desagradáveis, etc. Para essa apresentação, eu fiz uma adaptação dessas 3 perguntas para buscar explicar para vocês como eu cheguei ao campo do uso de substâncias e, chegando a esse campo, o porquê eu decidi continuar. E aí, ao longo da apresentação, eu vou mostrando para vocês algumas etapas e algumas figuras bastante importantes durante esse processo. Então, fazendo essa adaptação, as perguntas ficaram: como a pessoa é exposta ao campo de estudos em questão? Então, por exemplo, se você decide estudar a neurobiologia do sono, como você teve contato com essa área pela primeira vez? Quais são as inclinações ou motivações que levam a pessoa a escolher esse campo de estudos? E a terceira pergunta: quais são os fatores que fazem com que a pessoa continue se dedicando a esse campo de estudos?
principalmente quando nós vivenciamos diversos desafios, né? Como, por exemplo, na área de uso de substâncias, nós enfrentamos desde a questão do estigma a diversas outras barreiras estruturais para a realização das pesquisas, falta de investimentos, falta de recursos, assim, na verdade, essa é a realidade da ciência em âmbito nacional, também internacional, mas principalmente no nosso contexto, infelizmente. E antes de dar continuidade, eu gostaria de ressaltar que eu selecionei para essa narrativa alguns pontos, aqueles que eu considero essenciais ou mais marcantes, e retomando o conceito de contingências, né, ao longo da minha trajetória, eu fui exposto a ambientes, a pessoas, a contatos, a relações que me levaram a determinadas formas de ver o mundo. Então, é preciso considerar aqui também as dimensões da existência social e as perspectivas ideológicas dos ambientes nos quais eu estive inserido. E, felizmente, durante essa minha trajetória, eu fui exposto a diversas situações, a diversas pessoas, a diversas referências teóricas que me levaram à perspectiva inclusiva, especialmente em relação às pessoas que vivenciam desafios relacionados às substâncias e aquelas pessoas que se encontram em uma situação de maior vulnerabilidade. Por isso eu trouxe a frase do Paulo Freire antes de dar continuidade. Não existe imparcialidade, todos somos orientados por uma base ideológica. A questão é, a sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Então, vamos iniciar as etapas dessas contingências de carreira, né? Iniciei a graduação na Univale no ano de 2015 e logo no primeiro dia de aula, dia 25 de fevereiro de 2015, lembro até hoje, era uma quinta-feira, tive aula com um professor fenomenal chamado Eduardo Legal. O próprio nome já define quem é o professor, né? O professor Eduardo Legal me apresentou uma série de referências teóricas, de livros, eu vou apresentar dois que para mim foram muito especiais. Mas antes de entrar na graduação, aconteceu algo muito impactante na comunidade, que me levou a refletir sobre o que influenciava o comportamento humano. Eu já tinha muito interesse, obviamente, por isso decidi cursar psicologia, queria compreender o comportamento humano, desde as bases neurobiológicas até os fatores socioculturais que influenciam o modo como nós agimos. E um evento muito marcante antes de iniciar a graduação, uma semana antes exatamente, foi o caso de uma pessoa que veio a cometer suicídio. E essa pessoa fazia uso de substâncias psicoativas. Na época, as pessoas atribuíram esse ocorrido única e exclusivamente ao uso de álcool. Essa visão, como nós vamos ver a seguir, e como eu fui aprender ao longo das aulas, especialmente de cara já nessa primeira aula com o professor Eduardo Legal, era uma visão simplista, equivocada, porque ignorava a complexidade, a multifatorialidade, a pluridimensionalidade do comportamento humano. O comportamento humano é influenciado por diversas variáveis. E já na primeira aula tive contato com uma série de informações relacionadas a neurociências, a neuropsicologia, que me levaram a ter interesse e a buscar continuar compreendendo um pouco mais sobre como funciona o nosso cérebro, funções executivas, quais são os efeitos das substâncias quando utilizadas no nosso cérebro, no modo como nós nos comportamos, no modo como nós buscamos tomar as decisões que nós tomamos. E dois livros muito importantes que o professor apresentou logo no primeiro dia foram esse e o que eu vou apresentar em seguida. O primeiro é intitulado Tudo é Óbvio, é do Duncan Watts, e esse livro ele discute algumas questões bastante importantes, né? Primeiro, a complexidade dos sistemas sociais, ele explora, então, como os sistemas sociais eles são complexos e como as variações desses sistemas, embora consideradas muitas vezes insignificantes, elas podem ter grandes impactos. Então, um pequeno acontecimento pode gerar uma grande mudança a nível individual, a nível social, influenciar o modo, não apenas como os indivíduos, mas também a sociedade, uma sociedade, de modo geral, se comporta. O livro também aborda a interconectividade e as redes sociais, a complexidade dessas redes sociais, analisando como essas redes e essas interconexões elas influenciam os comportamentos tanto dos indivíduos quanto da sociedade de modo geral. E ele busca desconstruir narrativas simples, né, buscando abordar a complexidade dos fenômenos. E aqui nós chegamos ao primeiro ponto muito importante do porquê eu decidi estudar o uso de substâncias. Estudar o uso de substâncias me permite ler, pesquisar, investigar desde as moléculas até a sociedade, ou seja, desde o nível individual, desde as pessoas, em sua individualidade, em sua singularidade, em sua subjetividade, até as macroestruturas sociais. E aí eu cheguei no modelo biopsicossocial que considera
a inter-relação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais, considerando a complexidade do comportamento humano. Todo comportamento, não apenas o uso de substâncias, considera todas essas variáveis, todas essas dimensões. Mas o uso de substâncias, devido às outras etapas da minha vida, foi o tema que mais me gerou interesse, que me fez continuar engajado nas pesquisas sobre o assunto. E outro livro muito importante é do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um livro sensacional, indicado para pessoas de todas as áreas do conhecimento, que aborda os seguintes aspectos. Ele faz uma defesa do pensamento crítico e científico, né, enfatizando a importância tanto do pensamento crítico quanto dos métodos científicos como ferramentas que são essenciais para a gente compreender o mundo e o modo como as pessoas se comportam, o modo como as pessoas agem. Valoriza o ceticismo, questionando afirmações simplistas ou extraordinárias, como, por exemplo, o caso que eu mencionei anteriormente, as pessoas atribuindo respostas simplistas a um fenômeno extremamente complexo que demanda intervenções complexas. Então, ele busca evitar também aceitar informações sem evidências concretas, né? O livro alerta sobre os perigos da ignorância científica, os riscos que essa ignorância científica ela pode acarretar para a sociedade. Discute também a responsabilidade social das cientistas e dos cientistas no seu compromisso social de educação das pessoas, educação do público, promovendo uma sociedade mais informada. Aborda também a influência dos meios de comunicação, que muitas vezes disseminam informações muito equivocadas e que podem levar a inúmeras consequências bastante pesadas no campo de uso de substâncias. Por exemplo, o modo como a mídia dissemina a imagem das pessoas que fazem uso de substâncias acarreta inúmeras consequências e violações de direitos a essas pessoas. E, sobretudo, as relações entre ciência e democracia, né? Defendendo que a ciência e a democracia se complementam, pois ambas buscam promover a liberdade de pensamento, a busca por evidências e transparência. Vamos para o segundo passo. Segundo semestre de 2015, eu tive contato com duas outras disciplinas que foram fundamentais para a minha trajetória acadêmica e para a inserção nesse campo de estudos. A primeira de metodologia científica, uma delas com o professor Laércio, que era uma disciplina voltada exclusivamente à observação, a métodos de observação, e nessa época nós optamos por fazer observação em contextos prisionais, com pessoas privadas de liberdade, e isso se complementou com a inserção na disciplina de psicologia social com a professora Micheline Ramos de Oliveira. A professora Micheline é uma antropóloga, psicóloga de formação, com mestrado e doutorado em antropologia social. E Micheline, assim como o professor Eduardo Legal, me apresentou livros que foram fundamentais para a minha formação acadêmica e para o modo como eu viria interpretar, a visualizar os fenômenos sociais a partir de então. Ela não apenas apresentou, como ela também me presenteou. Esses livros que tem aqui atrás, vários deles foram presenteados por ela. E um deles foi esse livro aqui, do Gilberto Velho, que é um pesquisador pioneiro no campo de uso de substâncias, é um antropólogo. Ele discute vários aspectos relacionados especificamente ao uso de substâncias, e algo muito interessante, algo muito legal, que o Gilberto Velho fez parte, inclusive, da banca de doutorado da professora Micheline. E aí as coisas vão se interligando e lá ao final vocês verão, eu vou poder contar para vocês que, por exemplo, nós publicamos tanto artigos quanto livros junto com essas pessoas, o que foi muito legal, você trabalhar com as pessoas que inicialmente foram suas referências teóricas. Não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Gilberto Velho, pois ele faleceu antes que eu tivesse a oportunidade, mas outras referências teóricas que foram apresentadas por esses professores eu tive a oportunidade, felizmente. Nesse livro Nobres e Anjos, o Gilberto Velho aborda os seguintes aspectos: a complexidade do uso de substâncias, então a importância de você considerar as dimensões socioculturais para além dos aspectos farmacológicos do uso de substâncias, porque muitas vezes quando algumas pessoas falam sobre o uso de drogas, elas focam exclusivamente nos aspectos farmacocinéticos, nos aspectos farmacodinâmicos, ou seja, como as substâncias agem no organismo e o que o organismo faz com essas substâncias, como, por exemplo, os mecanismos de ação, né, como ele funciona a nível neurobiológico. E o Gilberto Velho ele complementa essa visão, pontuando a necessidade de nós considerarmos também, não apenas exclusivamente, mas também os fatores socioculturais para compreender as questões relacionadas ao uso de substâncias. No livro ele também aborda as dinâmicas familiares e a importância da socialização, né? E ele revela como essas dinâmicas elas podem
acarretarem maior ou menor intensidade no uso de substâncias. Então, isso é muito importante, por exemplo, no âmbito clínico ou na formulação de políticas públicas, porque a partir do momento que a gente compreende essas dinâmicas, nós podemos formular estratégias de intervenção voltadas a que sejam mais efetivas. O livro também aborda o impacto cultural e as representações sociais do uso de substâncias, né? E um ponto crucial que esse autor pontua é que as drogas, elas definem tanto papéis quanto fronteiras sociais muito específicas, muito bem delimitadas, abordando, então, a manutenção das hierarquias sociais e raciais a partir do modo como as substâncias são vistas na sociedade. Caso vocês queiram pesquisar um pouco mais sobre o professor Gilberto Velho, além dos livros e artigos, que são muito indicados, há várias páginas na internet que vocês podem consultar. E na verdade, esse foi um dos livros mais marcantes, e depois tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a professora Alba Zaluar e de trabalhar com ela até o fim da sua vida. Foi uma oportunidade ímpar, foi uma experiência sensacional, e foi uma das figuras mais influentes na minha trajetória acadêmica. Esse primeiro livro, A Máquina e a Revolta, foi fruto da tese de doutorado da professora Alba Zaluar, em 1985, e ele faz uma crítica a modelos simplistas, né, assim como os outros livros que eu mostrei para vocês. Ele contesta teses simplistas sobre o uso e o tráfico de drogas, violência, criminalidade. A professora Alba Zaluar se tornou uma referência no Brasil no campo de estudos sobre a violência. Foi uma pioneira no campo da antropologia urbana, e ela fazia diversas problematizações teóricas, né? E um dos principais pontos que foi muito influente no modo como eu passei a pesquisar, a compreender e a atuar na área de uso de substâncias era o que ela apontava em relação às questões éticas na pesquisa, né? Considerando, então, a importância de nós considerarmos a alteridade, o respeito às diferenças e dos costumes dos diferentes grupos que nós investigamos. Professor Alba Zaluar, caso vocês queiram pesquisar depois, tem várias matérias, em portais de notícias, assim como artigos, nas bases de dados científicos. Ela tem vários livros publicados, eu trouxe aqui para vocês alguns. Esse primeiro é muito interessante porque, embora ela fosse uma pesquisadora sobre questões relacionadas à violência, ela gostava muito também de estudar sobre reciprocidade, solidariedade, enfim, comportamentos de reciprocidade. E este foi o livro que nós publicamos juntos. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente na Univale em 2019, quando nós organizamos o congresso que eu vou apresentar para vocês mais adiante. Ela esteve presente 2 vezes na Univale, na verdade. Nós conseguimos trazê-la do Rio de Janeiro. Ela já estava bastante debilitada em termos de saúde, mas compareceu e foi uma experiência sensacional. Tive a oportunidade de trabalhar com ela em 2 situações. A primeira, na organização desse livro, Drogas, Ciências e Políticas Públicas, que foi um livro, uma obra apoiada pela Univale, que contou com a participação de vários professores da Univale, incluindo professores que eu já mencionei, né, professora Micheline, professora Enis, professora Natália, que atualmente é coordenadora do curso de Psicologia, e de outros cursos também, Relações Internacionais. Então, é um livro, de fato, interdisciplinar e contou com a participação de pessoas de várias áreas do conhecimento. Voltando, antes da publicação desse livro, né, eu tive a oportunidade de ter a minha primeira experiência de pesquisa de iniciação científica com a orientação da professora Micheline Ramos de Oliveira. Na época, nós começamos a pesquisar sobre as necessidades de saúde de mulheres moradoras do bairro Nossa Senhora das Graças, que se localiza em Itajaí. E esse projeto ele teve por objetivo identificar e descrever as principais necessidades de saúde percebidas por essas mulheres. Nós buscamos também examinar como essas necessidades elas eram influenciadas por fatores individuais, socioeconômicos e culturais, considerando a realidade social da comunidade que nós estávamos pesquisando. Buscamos mapear também as percepções dos profissionais sobre as necessidades de saúde sobre essas mulheres que eram atendidas nos serviços nos quais nós nos inserimos para fazer a pesquisa, avaliar como essas perspectivas dos profissionais eram moldadas pelas práticas e pelas políticas, pelas práticas, pelas estratégias de atenção e cuidado à saúde voltadas a essas mulheres, identificar as semelhanças e diferenças nas percepções das necessidades de saúde entre os 2 grupos e analisar como essas diferenças impactavam a efetividade do cuidado voltado a essas mulheres. Infelizmente, nós não conseguimos dar continuidade a esse projeto de pesquisa devido a diversos cortes de verbas na época, influenciados por inúmeras questões políticas e econômicas,
mas conseguimos dar continuidade com o apoio da universidade através do programa de mestrado em gestão de políticas públicas, no qual a professora Michelini era orientadora na época. No ano seguinte, tive início na docência, já bastante cedo. Eu iniciei na docência no ano de 2016, um ano após ter entrado na graduação. E com a docência eu tive algumas vivências muito importantes que também foram bastante determinantes na minha inserção no campo de uso de drogas. Eu tive início, então, como professor, né, no contexto escolar, e além de professor, eu criei e comecei a coordenar vários projetos sociais e também de extensão universitária. E o meu foco principal era em adolescentes inseridos em contextos de alta vulnerabilidade social. E nesses contextos, a questão das drogas, entre aspas, era uma demanda muito frequente, né? E com frequência, os profissionais de educação, por razões diversas, incluindo a falta de formação e etc., que é o que atualmente nós buscamos suprir, fornecendo formações gratuitas para profissionais em nível nacional, etc. Depois eu vou mostrar para vocês alguns dos projetos em andamento. Eles demonstravam uma percepção muito equivocada, muito estigmatizante em relação ao uso de substâncias, que foi o que foi um dos pontos iniciais onde eu decidi começar a pesquisar para justamente desconstruir aqueles estigmas e aquelas visões muito simplistas em relação ao uso de substâncias. Havia, por exemplo, assim como há ainda atualmente, uma percepção de epidemia do uso de drogas nos contextos escolares, nas ruas, etc. Só que para a gente desenvolver estratégias efetivas de prevenção, de redução de danos, e implementar essas estratégias no âmbito escolar, a gente precisava de uma visão realista. E para a gente ter uma visão realista, a gente precisava, então, pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar, de fato, o uso de substâncias. E a partir da relação próxima que eu estabeleci com esses alunos, eu percebi que, de fato, mesmo quando o uso de substâncias era frequente, ele existia na vida daquelas pessoas, ele não ocorria de uma maneira exacerbada, não ocorria de uma maneira problemática. Havia, sim, casos que demandavam intervenções e eram esses casos que nós precisávamos identificar. Só que para identificar esses casos, nós precisávamos de uma abordagem mais humanizada, mais complexa, que trouxesse esses alunos para próximo dos professores, para próximo das intervenções que nós iríamos elaborar. Então, nós começamos a olhar para os contextos das comunidades, como outras questões que esses alunos vivenciavam e que, de alguma forma, estavam relacionadas ao uso de substâncias, como, por exemplo, a questão da pobreza, a questão das desigualdades sociais, a questão das violências que muitos alunos vivenciavam em suas comunidades, em suas casas, etc. E, com isso, buscar compreender esse uso de substâncias, considerando esse contexto de vida no qual eles estavam inseridos. Então, o que nós verificamos foi a necessidade de uma abordagem humanizada, né, para promover uma abordagem mais contextualizada, abrangente, humanizada, voltada a esses alunos, priorizando estratégias de prevenção baseadas em evidências científicas e não em estigmas, não em pseudociências, e propor alternativas àquelas práticas iatrogênicas que estigmatizavam e excluíam os alunos, inclusive, do contexto escolar. E a partir de alguns projetos que eu desenvolvi na época, em conjunto com alguns alunos, com vários grupos de alunos, na verdade, nós fomos premiados pela Secretaria de Educação com um dos projetos. Essa foi uma menção honrosa que eu recebi da Prefeitura de Navegantes, na época em que eu atuei como professor e também como coordenador de projetos sociais de extensão. Então, continuando. Embora eu já tivesse, na época, uma visão um pouco mais contextualizada e um pouco mais abrangente em relação ao uso de substâncias, a minha visão ainda era contaminada, entre aspas, pelas representações sociais dos substâncias, pelas representações midiáticas em torno das pessoas que faziam uso de substâncias, e ainda possuía uma visão, assim como provavelmente ainda tenho muito o que desconstruir em relação a certos estigmas, a certas posturas nesse campo e em vários outros. E foi nessa época que eu iniciei a disciplina de atenção psicossocial ao uso de substâncias psicoativas, que era uma disciplina optativa no curso de psicologia, lecionado pela professora Maria Celina Ribeiro Lenzi. E nessa disciplina eu tive contato com uma atividade que foi muito provocativa. E essas provocações me levaram a começar a estudar ainda mais o uso de substâncias como um fenômeno comportamental complexo. E quando eu lembro dessa disciplina, eu lembro muito desse programa chamado Provocações, que era conduzido pelo Antônio Bujarra, e mais especialmente, essa entrevista com o Rubem Alves, que é um filósofo, educador, entre várias outras atividades que ele desenvolvia.
E nessa entrevista especificamente, o Rubem Alves fala sobre a importância das provocações no contexto da aprendizagem, né? Inclusive ele fala que não existe ensino, existe aprendizagem. Para que as pessoas possam aprender, elas precisam ser provocadas. E essa disciplina foi uma disciplina muito provocativa, que me colocou em vários contextos relacionados ao uso de substâncias, que me fez questionar as afirmações que eu considerava verdadeiras, mas que eram, na verdade, influenciadas pelos estigmas, pelas representações sociais em torno do uso de substâncias. Após a conclusão dessa disciplina, eu participei do Congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia, que naquele ano foi realizado em São Paulo. E São Paulo é um contexto bastante delicado e muito rico para quem quer estudar o uso de substâncias psicoativas, porque São Paulo consegue, de uma maneira bastante abrangente, escancarar a realidade social brasileira em todos os sentidos, né? Nos mostra dois mundos. E na época havia também um contexto político-social muito específico, nós passávamos por um momento bastante delicado em termos de golpe institucional, aumento das ameaças à democracia. Estávamos em um período pré-eleitoral com a intensificação do conservadorismo no Brasil, e nesse período nós passamos por uma série de desmantelamentos de políticas sociais e de saúde, principalmente na área de uso de álcool e outras drogas. Por que principalmente na área de uso de álcool e outras drogas? Porque quando nós falamos em saúde mental, já falamos de uma área que muitas vezes é negligenciada. E quando nós falamos de uso de álcool e outras drogas, nós potencializamos essa negligência, infelizmente. E o contato com São Paulo me colocou em contato também com várias imagens de conflito. Na época, no território, na região conhecida popularmente como Cracolândia, uma série de ações repressivas voltavam à tona, né, após o fim do programa de Braços Abertos, que foi uma referência em termos de políticas de redução de danos. As pessoas que faziam uso de substâncias, de álcool, crack e outras drogas, passaram a se dispersar por toda a cidade e se distanciar das estratégias de cuidado que ocorriam naqueles locais nos quais elas estavam inseridas. Então, mais uma vez, na prática, depois de ter saído do contexto escolar e ter ido para um contexto como a rua, por exemplo, eu vi na prática os efeitos iatrogênicos, os efeitos contrários das políticas, das estratégias voltadas a essas pessoas. Então, eu decidi retornar a São Paulo, agora como pesquisador, para investigar as condições de vida e os fatores que levavam aquelas pessoas, seja a situação de rua, seja o uso de substâncias psicoativas. E, na época, uma figura muito influente foi o Carl Harsch, que é um neurocientista norte-americano. Ele esteve no Brasil fazendo a divulgação de um de seus livros, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Posteriormente, tive aula presencial com ele, já mostro para vocês a foto. E esse neurocientista foi uma das principais referências teóricas quando eu decidi, de fato, me tornar pesquisador na área de uso de substâncias. Ele é autor desses livros, Droga, Sociedade e Comportamento Humano, Um Preço Muito Alto, a jornada de um neurocientista que desafia a nossa visão sobre as drogas, e Drogas para Adultos. São livros muito legais, são bastante acessíveis para todas as pessoas, de todas as áreas do conhecimento, e super indico a leitura. Aqui tive a oportunidade de ter aula presencial com ele em Curitiba, em 2019. E em seguida, após decidir me inserir de fato no campo de uso de substâncias como pesquisador, eu retornei para o contexto escolar. Só que dessa vez eu voltei para o contexto escolar com uma outra perspectiva, né? Principalmente a partir dessa perspectiva. Eu trouxe aqui uma frase do professor Antônio Neri Filho, que foi o idealizador, um dos idealizadores do consultório de rua aqui no Brasil, que foi desenvolvido e executado pelo Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas, da Universidade Federal da Bahia. Hoje, tenho a feliz oportunidade de trabalhar pessoalmente com o professor Antônio Neri, e ele diz o seguinte: não são as drogas que fazem os humanos, isso já foi dito, mas são os humanos que fazem as drogas, ou, se dissermos de outro modo, em função dos buracos, faltas que constituem a estrutura de nossas histórias. Ele tem um blog muito legal, e outras viagens, caso vocês queiram acessar, além de livros, artigos, etc. E outra figura muito influente que também falava sobre a necessidade de nós olharmos para as pessoas que fazem uso de substâncias e não para as drogas em si foi o professor Elisaldo Carlini. O professor Elisaldo Carlini foi um médico brasileiro, uma das principais referências
no campo de estudo sobre o uso de substâncias. Ele fundou o Centro Brasileiro de Estudos de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o CEBRID. E aqui no Brasil e também no mundo ele foi pioneiro, ao lado de, por exemplo, o Rafael Michelin, um pesquisador israelense que descobriu o THC e o CBD, que são uns dos principais componentes da cannabis, por exemplo. E aqui no Brasil ele desenvolveu vários estudos demonstrando os potenciais terapêuticos da cannabis. E ele falava justamente que nós precisávamos olhar para as pessoas que fazem uso de substâncias e menos para as substâncias em si. Mesmo sendo médico, trabalhando na área de psicofarmacologia, trabalhando com neurociências, trabalhando com os mecanismos de ação dessas substâncias no cérebro, ele olhava também para o contexto social no qual as pessoas estavam inseridas. E aí nós desenvolvemos o projeto Superação. O projeto Superação foi desenvolvido em parceria com vários colegas do curso de Psicologia da Univale, foi apoiado por vários professores do curso de Psicologia e também de outros cursos. Nós trabalhávamos com foco na redução das vulnerabilidades nos quais as crianças e adolescentes estavam inseridos. Então, nós não focávamos nas substâncias em si para trabalhar com prevenção, promoção de saúde e redução de danos. Nós focávamos nas pessoas. Então, nós buscávamos reduzir as potenciais vulnerabilidades que levavam esses alunos, essas alunas, a um possível uso de substâncias ou mesmo a outras problemáticas que poderiam vir a vivenciar. E nosso foco estava em trabalhar com arte, com cultura, orientação profissional, inserção no mercado de trabalho. Então, nós tínhamos aulas de culinária, de desenho, enfim, de inúmeras atividades. E algo muito legal é que, em meio a essas atividades, embora a gente não focasse em aspectos considerados lacunas ou problemas, enfim, surgiam essas demandas. E era em meio a essas atividades que a gente conseguia trabalhar com demandas relacionadas à saúde mental. Então, em meio a atividades alternativas, em contraturno, possibilitando que os alunos estivessem no contexto escolar, para além daquele horário em que eles eram obrigados a estar no contexto escolar de fato, eles tinham acesso também aos cuidados em saúde mental. Então, nós fazíamos encaminhamento para serviços de saúde especializado, nós tínhamos um diálogo muito aberto com a coordenação, com as famílias, e esses alunos eles compareciam livre e espontaneamente, em contraturno, o que era muito legal. Às vezes a gente pensava, nossa, nenhum aluno vai aparecer, a gente vai ficar sozinho na sala, caindo o céu na comunidade, com chuva forte, alagamento, etc., e a sala lotava. Os alunos, de fato, gostavam de estar lá, eles queriam estar lá, eles se sentiam acolhidos. E esse foi o Superação, que foi realizado no ano de 2018, e infelizmente depois não conseguimos dar continuidade. Mas vários colegas foram bastante importantes, a partir do momento que eu idealizei, que eu implementei o Superação nas escolas públicas. O Rodrigo Silva, que era meu colega no curso de Psicologia, o William Echeverria, que também foi meu colega no curso de Psicologia, que trabalhava mais especificamente com orientação profissional. Aí cabe destacar a influência e o apoio de professoras da Univale, como a professora Márcia Gisela, a professora Cláudia Schise, que na época coordenavam, e acredito que ainda coordenam, os grupos de orientação profissional dentro da universidade, voltados também para essas populações em situação de maior vulnerabilidade. Agora, dando sequência às etapas. Em 2019, retornei para São Paulo e dei início às pesquisas etnográficas, a minha inserção em campo, de fato, naqueles contextos. Ou seja, eu me inseri naqueles contextos que eu havia observado anteriormente. E aí comecei a trabalhar diretamente com essa população. Essas são imagens de algumas das minhas pesquisas dentro desse contexto que é socialmente popular, pejorativamente chamado de Cracolândia. Eu me inseri em contato com essas pessoas, passei a conviver com essas pessoas e fazendo pesquisas quantitativas, qualitativas, para buscar compreender as motivações que levavam essas pessoas, primeiro, aquele contexto que elas estavam vivenciando naquele momento, e também como desfecho o uso de substâncias, né? Porque essas pessoas faziam e continuavam o uso de substâncias. São algumas fotografias. E essas pesquisas iniciais, ainda durante a graduação, foram essenciais para eu compreender alguns dos princípios fundamentais do que é o conhecimento científico, né, e do que é fazer ciência.
Essa é uma das frases do Skinner, que diz que ciência é a disposição para aceitar os fatos, mesmo quando eles se opõem aos nossos desejos. Quando eu iniciei as pesquisas dentro desse contexto que é socialmente estigmatizado, eu ainda entrei com uma certa visão equivocada sobre alguns possíveis fenômenos que lá ocorriam, sobre algumas, enfim, sobre diversas possibilidades que lá eu poderia presenciar. E eu me questionava o tempo todo se de fato aquelas pesquisas, os resultados das minhas pesquisas, eles eram de fato um retrato daquela realidade, ou eles poderiam explicar, pelo menos parcialmente, o que aquelas pessoas vivenciavam. Por quê? Por exemplo, algo que para mim foi muito marcante, o uso de crack dentro de um contexto chamado Cracolândia apresentava menor prevalência que o uso de álcool. E quando aqueles dados quantitativos me apareciam, quando eu ia fazer análise desses dados dos programas estatísticos, eu ficava me questionando, ué, será que isso é verdade? Será que as pessoas vão aceitar? Será que as pessoas vão acreditar nisso? Vão acreditar nesses dados? Mas, de fato, embora o uso de crack seja o foco das intervenções repressivas, o uso de crack seja disseminado nos meios de comunicação, o álcool é uma das principais substâncias utilizadas não apenas naquele contexto, mas em praticamente todos os contextos sociais, assim como no contexto escolar pelos alunos. No entanto, no contexto escolar, a principal substância que era foco das intervenções ditas preventivas eram as substâncias ilícitas, justamente devido a essa estigmatização. Então, daí a importância dos métodos e desse questionamento, desse ceticismo, dessa postura reflexiva, desses questionamentos e dos métodos científicos para a gente compreender, para a gente desenvolver estratégias que, de fato, vão funcionar na prática. Se eu focasse exclusivamente no uso de crack naquele momento, muito provavelmente os subsídios que meus dados poderiam fornecer para políticas públicas não seriam sensíveis à realidade social que aquelas pessoas viviam. Então, essa frase do Skinner é fundamental para mim. E com base nessa pesquisa, eu escrevi 2 livros, um publicado em português e outro em inglês. Esse em inglês foi publicado mais recentemente, depois eu mostro para vocês os outros livros que foram publicados, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E nesse contexto de São Paulo, eu conheci também o coletivo Tem Sentimento. Vou apresentar brevemente, caso vocês queiram conhecer, tem Instagram, tem vários vídeos também sobre as estratégias de cuidado voltadas a essa população. O coletivo Tem Sentimento surgiu há alguns anos, foi criado e atualmente ainda é coordenado. Peraí, deixa eu tomar água. Bárbara, com quantas pessoas nós estamos aqui? Olha, no momento 68, fora as transmissões em sala, né? Tem até um comentário aqui no chat, queres que eu leia para ti? Pode ser. A Rúbia compartilhando, né, sobre essa situação da internação involuntária, né? Até teve um dos slides ali, eu não consegui pegar o nome de quem falou, que achava meio bobo essa questão ali no Brasil da internação involuntária, né? Eu só não consegui pegar o nome. Ela disse que ela tem uma irmã que faz uso de drogas e álcool há 15 anos e que é muito difícil ajudá-los, né? Internei ela numa clínica de recuperação com todo acompanhamento e ela permaneceu somente 45 dias e saiu. Aí ela disse que desistiu porque isso adoece a gente. Que eles precisam que eles saiam dessa vida, né, por conta própria. E muitos falam que a gente tem que entender que eles não conseguem sozinhos, mas que ajudando, mas mesmo ajudando assim, eles também não querem. E diz que na nossa sociedade, como do jeito que está, tantas pessoas nessa situação, não se encontra uma solução em relação a isso. E na opinião dela, ela é contra o centro pop de abordagem social, porque somente ajuda eles a ficar nas ruas. E ali eles ganham comida, banho, remédio, e depois voltam para a sociedade cometendo os mesmos atos. Para responder? Se quiseres comentar alguma coisa em cima, ou se concordas apenas, é uma opinião, né? Opinião Então, dela, ponto de vista. Compreendo a sua situação, imagino que de fato seja difícil conviver e vivenciar esses desafios de perto, né? No entanto, questões complexas demandam intervenções, demandam respostas complexas. E são várias as motivações, muitas vezes, que levam essas pessoas tanto ao contexto de rua,
no caso de pessoas que estão em situação de rua, não são todas as pessoas que fazem uso de substâncias, como também ao uso de substâncias propriamente dito, né? Então, há desde possíveis explicações em nível neurobiológico, quando nós consideramos aspectos psicológicos, por exemplo, podemos considerar aspectos cognitivos, funcionamento executivo, etc. São várias as dimensões que a gente pode encontrar e buscar explicar nesses casos. E aí demanda, como eu disse, questões complexas demandam intervenções e respostas complexas. Cada caso é um caso. E precisamos analisar com profundidade qual é a relação que essa pessoa estabelece com o uso de substâncias e quais são as possíveis intervenções de uma maneira personalizada voltadas a essa pessoa. Há muitas intervenções que englobam, que enquadram essas pessoas em uma única característica, que patologizam, que criam sistemas diagnósticos e que consideram essas pessoas criminosas, perigosas, impossíveis de serem tratadas, e que, na verdade, afastam essas pessoas das estratégias de cuidado. Mas compreendo a sua visão. Discordo, mas compreendo. Compreendo porque entendo que você vivencia isso de perto. É que no fim cada caso é um caso e às vezes algumas pessoas elas vivem tantas vezes a mesma situação que acaba que aquilo acaba sendo a realidade para ela e não tem como julgar. Tu vê a mesma coisa acontecendo sempre. E eu entendo também o ponto de vista da Rúbia, porque realmente é um pensamento muito comum, né? Porque quando a gente não estuda a fundo, a gente não tem toda essa questão da pesquisa mesmo, né, sobre parte científica, biológica, enfim, a gente só, tem aquela sensação de eu tento, mas eu não consigo ajudar, a pessoa não quer, porque às vezes a gente também não tem essas ferramentas todas, né, e uma coisa até que foi comentar-se lá no começo, da questão daquele suicídio que aconteceu lá bem no começo da tua graduação, que entrou aquela questão, não foi só as drogas, é uma visão simplista e tudo mais. Eu acho que entra nesse ponto também na questão de que tem todo um contexto da pessoa por trás daquilo, né? Por isso que a gente vê muitas coisas, muitos comportamentos, desde, não sei, compulsão alimentar, até o uso de substâncias, no caso, que envolvem alguma coisa que aconteceu lá atrás, alguma coisa na infância da pessoa, ela não teve uma criação com os pais, ou os pais já passavam um problema de drogas, e às vezes se ninguém intervém, naquele momento acaba acontecendo isso. Então, né, não julgo, realmente é um ponto de vista que muita gente tem nesse sentido, só que a gente, né, agora olhando pelo teu lado, realmente tem que ter uma pesquisa, tem que ter as pessoas fazendo essa pesquisa, essa parte mais árdua, a gente tentar reverter, né, porque infelizmente do jeito que tá, a gente não pode deixar também. Mas é isso. Você falou um ponto muito importante que eu ia, inclusive, contar depois de mencionar que o coletivo tem sentimento. Você mencionou outras dependências comportamentais, como, por exemplo, transtornos alimentares, a compulsão alimentar, etc. E no coletivo Tem Sentimento eu tive acesso a um autor, ele é um jornalista britânico, Johan Hari, ele escreveu um livro chamado Na Fissura. E nesse livro ele entrevistou pesquisadores que, desde várias décadas atrás até atualmente, pesquisam no campo de uso de substâncias, e ele encontrou um pesquisador, eu não sei pronunciar o nome dele, ele tem vários vídeos no YouTube, etc., ele tem vários livros publicados, um deles se chama No Reino dos Fantasmas Famintos. É um médico, e esse médico, na verdade, ele buscou estudar pessoas dependentes de substâncias, e também que apresentavam outras dependências comportamentais, e ele começou a analisar as relações entre trauma psicológico, entre experiências traumáticas, principalmente em períodos precoces da vida, quando as pessoas são crianças e são expostas a experiências adversas, o desenvolvimento cerebral, o processo de desenvolvimento das estruturas, das funções cerebrais e também o refinamento das funções cognitivas, né, que nos levam a processos mais aprimorados de tomada de decisão, por exemplo, de controle de impulsos, de controle inibitório, e a dependência de substâncias. E ele encontrou uma taxa, uma prevalência muito significativa, que inclusive o Johan Hari descreve como sendo uma prevalência nunca antes vista na história da epidemiologia, que é a relação entre experiências traumáticas e uso de substâncias. E aí esse autor, depois eu posso passar ali para vocês o nome, é que eu realmente não sei pronunciar.
se eu não me engano, ele é húngaro, e o nome é um pouco difícil de pronunciar. Mas ele buscou explicar aí essa relação entre experiências traumáticas e desenvolvimento cerebral, ou seja, as pessoas são expostas a contingências ambientais, a experiências de vida que acarretam em mudanças estruturais e funcionais em seus cérebros, estão expostas a contextos sociais, a realidades sociais muito complexas, que podem envolver o acesso ao uso de substâncias, e muitas vezes o acesso ao uso de substâncias é uma das únicas formas dessas pessoas se automedicarem, por exemplo, para o alívio daquilo que elas sentem, das suas emoções aversivas, daquilo que elas estão vivenciando em determinados momentos da sua vida, e o desenvolvimento de um transtorno por uso de substância. Então é muito interessante, porque a gente vê a relação entre os campos das ciências sociais, das ciências humanas e das neurociências. E mais atualmente a gente tem aí em evolução, em constante progresso, o campo da genética, da epigenética, que mostra como as experiências, como o contato com certas contingências ambientais pode modificar o modo como nós respondemos, como nosso organismo, como nosso cérebro responde às experiências às quais nós estamos expostos. Então é de fato muito complexo, e por isso, levando em consideração essa complexidade, a gente precisa buscar por respostas e por intervenções mais complexas. E foi no coletivo Tem Sentimento que eu conheci o Johan Hari. Ele é coordenado pela Carmen Lopes, uma assistente social lá de São Paulo. Eles trabalham mais diretamente com mulheres cis e trans voltadas à geração de renda. E aqui entra um ponto muito interessante, que talvez vá de encontro a esse comentário, porque as pessoas que passam por esses projetos, por essas ações, assim como as pessoas que passaram pelo programa de Braços Abertos, por exemplo, elas conseguem modificar a relação que elas estabelecem com o uso de substâncias, modificando as contingências, modificando as condições ambientais, os contextos de vida dessas pessoas, modifica-se também a relação que essas pessoas estabelecem com o uso de substâncias. Durante a pandemia, eles fizeram diversas ações, além da entrega da oferta de alimentação para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Houve também a entrega de kits de higiene e de segurança para que as pessoas pudessem sobreviver àquele momento desafiador. Então é isso. Voltando de São Paulo para Itajaí, eu organizei em 2019, na Univale, campus de Itajaí, o primeiro congresso interdisciplinar de atenção ao uso de drogas. E esse congresso contou com a participação de pesquisadores de todos os estados do Brasil, não apenas de pesquisadores, mas também ativistas, profissionais da área de saúde, assistência social, e nós conseguimos reunir na Univale 600 pessoas de todos os estados do Brasil. Foi um evento muito legal, as atividades ocorriam desde as 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, a Univale fechando, e a gente lá debatendo sobre políticas voltadas às pessoas que fazem uso de substâncias, aprendendo sobre neurociências do uso de substâncias psicoativas. Foi um evento muito enriquecedor. Tinha vários cursos, minicursos, palestras, mesas redondas. Aqui, o primeiro Congresso Interdisciplinar de Atenção ao Uso de Drogas, e foi nesse evento que nós tivemos a presença da professora Alba Zaluar. Ela encerrou o evento. Infelizmente, algum pouco tempo depois, ela veio a falecer, mas tivemos a oportunidade de tê-la na Univale, falando sobre assuntos relacionados ao uso de substâncias. Não apenas ao uso de substâncias, mas também a outras temáticas relacionadas. E foi com a professora Alba Zaluar que eu publiquei o primeiro livro, Drogas, Ciências e Políticas Públicas, Discussões Interdisciplinares e Práticas de Saúde. Depois tive a oportunidade de continuar trabalhando com ela, e nós trabalhamos nesse artigo chamado Neuroantropologia das Drogas, Relações entre Cérebro, Contexto Social e Uso de Substâncias Psicoativas. Ele está disponível aí na internet, caso vocês queiram ter acesso. Foi publicado pela Springer. E, em seguida, concluí a graduação. Tô contando tudo isso, a sensação que dá é que isso foi depois de ter terminado a graduação, não, mas aí passou tudo isso, aí aqui eu concluí a graduação. Muito legal, viu? Aí eu concluí a graduação e entrei no doutorado no Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, pesquisando na área de medicina do uso de drogas. E retomando, já quase finalizando, mas retomando uma curiosidade histórica bastante interessante, a minha orientadora é a professora Maria Lúcia Formigoni, e a professora Lúcia Formigoni foi orientada pela professora Jandira Mazur. E juntas elas realizaram no Brasil o primeiro estudo clínico controlado para avaliar a eficácia da intervenção breve no tratamento da dependência de drogas.
A professora Jandira faleceu na década de 1990, e quem deu continuidade aos estudos sobre as intervenções breves e agora, mais recentemente, com o uso de tecnologias, que é, inclusive, o projeto do meu doutorado, que eu vou mostrar para vocês brevemente, ela deu continuidade a esses estudos, e nessa época ela publicou esse primeiro livro aqui no Brasil de intervenção breve na dependência de drogas. Infelizmente, há poucas informações disponíveis na internet sobre a professora Jandira. Ela tem alguns livros publicados sobre o uso de drogas, um bastante famoso, inclusive, que foi publicado pela editora Brasiliense, que é O que é Toxicomania. Acho que é um dos livros mais populares na área de uso de substâncias e mais acessíveis a todos os tipos de público. E ela também publicava vários livros para o público infanto-juvenil. Então, tem vários livros legais. Mas, infelizmente, são poucas as referências na internet em si que a gente encontra sobre ela. E ela era pesquisadora na área de farmacologia, isso é importante ressaltar. Então, isso é muito legal. Não que a gente precise da farmacologia, das neurociências, para justificar a relevância do contexto sociocultural no uso de substâncias, mas é muito legal ver a integração nessas áreas. Nós, da psicobiologia, das ciências biológicas, nos integramos às ciências sociais e humanas e juntos buscamos por modelos mais abrangentes para explicar o uso e a dependência de drogas. Agora, já entrando no meu projeto de doutorado, estou trabalhando atualmente com tecnologias voltadas à prevenção e tratamento de transtornos por uso de drogas. O título do meu projeto de doutorado, já quase em fase de conclusão, eu defendo a tese em dezembro, é a adaptação transcultural do DUDICHE. O DUDICHE é um instrumento de triagem do uso de drogas que foi originalmente desenvolvido na Suécia, na Universidade de Uppsala. Nós fizemos a tradução, a adaptação transcultural, e agora estamos em processo de validação desse instrumento aqui no Brasil. E fizemos a transposição desse instrumento, considerando as diversas barreiras que os profissionais de saúde enfrentam nos serviços para, muitas vezes, fazer a triagem devido à sobrecarga de trabalho, à alta demanda de pessoas a serem atendidas, etc. Nós fizemos a transposição desse instrumento para um aplicativo digital que os profissionais de saúde, não apenas profissionais de saúde, mas também de educação, assistência social, entre outras áreas, podem utilizar para fazer tanto a triagem do uso de drogas, para identificar precocemente problemas relacionados ao consumo de substâncias, como também aplicar uma intervenção. Este projeto de doutorado ele é realizado em parceria com a Universidade de Uppsala, da Suécia, e uma curiosidade, um fato muito legal é que também uma parte desse projeto foi desenvolvida em parceria com pesquisadores da Univale, com a professora Adriana Gomes, da área de ciência da computação. Ela orientou um aluno de iniciação científica que fez a parte inicial do desenvolvimento do aplicativo, né, a parte da engenharia, na programação do aplicativo, e depois nós demos continuidade com o Departamento de Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina. Desenvolvemos, então, o aplicativo TriAD, que é o primeiro aplicativo no Brasil, então é uma ferramenta inovadora aqui no Brasil para triagem, intervenção e encaminhamento de adolescentes e jovens adultos com problemas relacionados ao uso de substâncias. E além de nós ofertarmos esse aplicativo, de buscarmos implementar esse aplicativo nos serviços de saúde gratuitamente, nós também trabalhamos com a formação desses profissionais para que eles façam tanto a triagem quanto a intervenção nos casos de uso de substâncias. Essa equipe, só para mostrar rapidamente para vocês, ali tem o Richard, a professora Maria Lúcia Formigoni, que é coordenadora e minha orientadora do doutorado, a professora Denise De Michele, que é minha co-orientadora, Paulo Paiva, que é o chefe do Departamento de Informática em Saúde, a sua equipe, composta pelo Antônio, pelo André, professora Adriana Gomes Alves, que é da Univale, Matheus Sabino foi o aluno de iniciação científica da professora Adriana, também aluno da Univale, e a Márcia Mori, que é a designer que nos auxiliou na construção do aplicativo. E o TriAD, então, ele trabalha com a triagem através dessa automatização da escala do DICHE, né, que nós fizemos a adaptação aqui no Brasil. Ele inclui um passo a passo para a aplicação de um protocolo de intervenção breve, além de vários outros materiais que nós desenvolvemos e disponibilizamos gratuitamente no aplicativo, e ele faz um encaminhamento das pessoas que apresentam um índice indicativo de dependência de substâncias. E para isso ele utiliza um sistema de georreferenciamento para localização de serviços de tratamento mais próximos. Aqui algumas telas do aplicativo, só para vocês conhecerem ele brevemente. Caso tenham interesse, podem entrar em contato por e-mail depois. Nós temos também as formações gratuitas, das quais vocês podem participar quando elas são ofertadas. Aqui as telas de intervenção. Essa intervenção é personalizada, é com base naquilo que as pessoas trazem durante o processo de triagem. Então, nós consideramos a sua frequência de uso de substâncias, nós consideramos as substâncias que são utilizadas, as situações de risco apresentadas por essa pessoa,
e de uma maneira personalizada e respeitando a autonomia e o protagonismo dessa pessoa, os profissionais de saúde buscam intervir para ajudar essas pessoas a lidarem com os desafios relacionados ao uso de drogas. Como um dos materiais complementares que estão inseridos nesse aplicativo, nós desenvolvemos essa cartilha. Ela inclui conceitos básicos sobre o uso de substâncias, desde a sua classificação em termos de ação no sistema nervoso central, os efeitos dos potenciais riscos, dicas de redução de danos, estratégias de manejo em caso de intoxicação. E aqui algumas fotos dos nossos grupos de pesquisa. Ali o certificado de menção honrosa, recebi recentemente devido à participação nos projetos de pesquisa e extensão universitária. E já finalizando, outros projetos nos quais eu estou envolvido atualmente. Recentemente finalizamos vários outros. Então, entre os projetos que estão em andamento, um deles é repercussões da arte e cultura na saúde mental de viventes de rua que fazem uso de substâncias psicoativas. Esse projeto é realizado na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz, Rio de Janeiro, em parceria com Heroí Aparecida da Silva, e é coordenado pelo professor Paulo Amarante, que é também uma referência histórica aqui no Brasil, nos movimentos de luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica. É a história viva da reforma psiquiátrica aqui no Brasil, ao lado de outras referências internacionais, como Basaglia, etc. E aqui no Brasil, ao lado de figuras históricas e que foram revolucionárias no campo da saúde mental, como Nise da Silveira, Osório César, etc. Outros projetos de pesquisa, avaliação do uso de cigarro eletrônico, narguilé e outros produtos de tabaco e álcool. Nesse projeto, nós buscamos investigar a influência social, bem como os padrões de uso e os fatores associados ao uso dessas substâncias. Ele é desenvolvido na Universidade Federal de São Paulo. As relações entre saúde mental e uso de maconha para a promoção de bem-estar entre mulheres brasileiras, também realizado na Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista. Ele é coordenado pela Luciana Surjus, que é também uma referência aqui no Brasil no campo da redução de danos, vale a pena conhecer. Na Universidade de Santa Catarina, nós desenvolvemos um projeto de mapeamento do programa de cessação do tabagismo, que foi e continua a ser coordenado pela professora Fernanda Machado Lopes, e avaliação do impacto da pandemia de Covid-19 no uso de álcool e medicamentos, autoestima e autoeficácia de jovens adultos brasileiros. Realizado na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e coordenado pela professora Denise De Michele. E aqui trago para vocês os outros livros que nós publicamos ao longo desse período, desde tudo que eu contei aqui para vocês. Aspectos comportamentais, neurobiológicos e psicossociais do uso e dependência de drogas. Esse livro deve ter quase 1000 páginas. Foi um livro que eu idealizei junto com os colegas que organizaram junto comigo, e o objetivo era abranger desde os aspectos genéticos do uso de substâncias até as mais atuais políticas públicas voltadas às pessoas que usam drogas, psicoterapias e abuso de drogas. Esse livro ele contempla todas as abordagens teóricas da psicologia em relação ao uso de substâncias psicoativas e também práticas baseadas em evidências, né, no campo de intervenções voltadas às pessoas que usam drogas. A análise do comportamento e dependência de drogas, aqui a versão em inglês dos livros que foram publicados pela Springer Nattern, e outros materiais. Publicamos mais recentemente essa cartilha, que é um livrinho bem legal. Eu tenho aqui alguns livros. Esse aqui chegou ontem, inclusive. Já mostro para vocês aí. Essa cartilha vai falar sobre redução de danos, direitos humanos, estigma e prevenção combinada. Ela foi desenvolvida para a realização de um fórum em São Paulo. E esse fórum nós temos por objetivo realizar em Itajaí no ano de 2025. Estamos em processo de fechamento de parceria com a Escola de Ciências da Saúde. A universidade já se demonstrou totalmente aberta para essa parceria, está disposta a receber o evento, o que é muito legal. Vou retornar para a Univale presencialmente. Recentemente, esse mês, na verdade, saiu a publicação dos anais do Congresso Internacional da Brand, que foi realizado em Brasília no ano passado. E esse que chegou ontem, que eu acabei de mostrar, foi publicado no Reino Unido. E alguns artigos que nós publicamos ao longo desse período, né? Aqui um artigo das influências sociais no uso de álcool, cigarros eletrônicos e narguilé entre estudantes universitários. Um estudo sobre as relações entre luto e uso de substâncias psicoativas. Esse projeto foi realizado na Univale, em parceria com o professor João Felipe Ror, professor do curso de Psicologia. Foi um projeto de iniciação científica da Beatriz Laveso, do qual eu tive a oportunidade de fazer parte como co-orientador. Nós buscamos identificar as estratégias de profissionais de saúde
na identificação e intervenção frente a demandas relacionadas ao uso de substâncias. Foi publicado em uma revista da Fundação Oswaldo Cruz. Esse artigo aqui é resultado da minha pesquisa que eu desenvolvi ainda enquanto aluno da Univale, foi publicado recentemente, que se refere às trajetórias sociais e às vulnerabilidades associadas ao uso de crack na cidade de São Paulo. Um estudo sobre a saúde mental de estudantes universitários, onde nós analisamos a prevalência dos transtornos mentais comuns nessa população e a associação entre qualidade de vida e comportamentos de risco entre adolescentes brasileiros. E, agora, mais recentemente, surgiu a oportunidade de parceria com a Universidade de Rovira e Virgili, na Espanha. Irei para lá mês que vem. E acho que é isso. E lá eu vou ter a oportunidade de trabalhar em alguns programas de redução de danos voltados às pessoas que estão no uso de drogas. Ah, que bom que deu tempo de te chamar, então. E para encerrar, eu trago essa frase do... Ah, que pera, tá em PDF aqui, o GIF não vai funcionar, mas ali era o Clóvis de Barros Filho, falando sobre o prazer em fazer aquilo que você faz ao definir felicidade. E é justamente isso que eu sinto quando eu estou trabalhando na área de uso de substâncias, principalmente quando eu estou falando sobre o uso de substâncias. Essas oportunidades de diálogo, incluindo essa que vocês proporcionaram aqui, é muito importante, porque com isso a gente consegue dialogar de uma maneira mais ampla com as pessoas, com os estudantes, com a sociedade de modo geral, sobre um tema que muitas vezes não é abordado, né? Então, o Clóvis de Barros Filho, felicidade é um instante, um momento que se deseja que não termine tão rapidamente. Um instante de felicidade é aquele que se agarra, pelo qual se lamenta o término, e que se busca repetir o mais rapidamente possível. É a pretensão de converter um instante de alegria em eternidade. Obrigado. Legal, Richard. Eu vou deixar aberto aqui para perguntas, se mais alguém tiver mais alguma pergunta aqui no chat. Mencionastes ali também um estudo sobre a questão do uso de substância dentro do ambiente universitário, é isto? Ou de estudantes de forma geral? Sim, é um estudo muito legal, porque nós analisamos também as motivações que levam esses alunos, essas alunas ao uso de substâncias, né? E nós identificamos, inclusive, esses dados são muito importantes para a própria universidade, para o desenvolvimento de estratégias preventivas, não apenas relacionadas ao uso de substâncias, mas também para outras questões relacionadas à saúde mental. Então, os resultados mostram ali as intersecções entre fatores relacionados à raça, classe social, gênero, a sobrecarga dentro da universidade. São questões para as quais as professoras, os professores, as coordenações precisam olhar atentamente, e acredito que com os programas que a Univale oferece atualmente, essas questões estejam recebendo a devida atenção, né? Como, por exemplo, o programa Acolher, no curso de Psicologia, que são programas que atendem alunas e alunos para atender às suas necessidades emocionais, às suas demandas relacionadas à saúde mental. No entanto, não são todas as universidades, todos os contextos educacionais que proporcionam esses espaços de acolhimento. Então, esse estudo visou identificar quais eram as motivações relacionadas ao uso de substâncias, incluindo também questões de saúde mental, avaliar as padrões de uso de substâncias e fornecer subsídios para o desenvolvimento de estratégias preventivas. Certo, temos uma mão levantada aqui, eu já liberei o teu microfone. Professora Enes? Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Bom dia. Oi, Richard. Aqui é a Enis, tudo bem? Na verdade, eu estava tentando entrar pelo chat, mas estava bloqueado, eu não conseguia escrever ali. E aí, resolvi me meter aqui com a mão levantada. Eu dou aula da disciplina de Teorias Fenomenológicas e estamos aqui na Univale de Florianópolis, mais ou menos umas 40 pessoas, e resolvi parar a minha disciplina para que as pessoas te escutem e saibam um pouquinho sobre o teu trabalho, saibam que também alguém que está na Univale, que esteve, né, na Univale, possa chegar aí onde tu está chegando. Agradecer a tudo que tu tens feito dentro dessa área, parabenizar pela tua dedicação, que é de verdade, né, que é bastante interessada mesmo nessa temática. Certo, obrigada. Eu queria agradecer a
professora Enise. A professora Enise foi uma das grandes referências durante a formação em psicologia, na disciplina de antropologia, muitas discussões importantes, lembro de todas as aulas, e uma pessoa muito próxima da professora Michelili também. Tivemos várias reflexões e discussões, inclusive ela foi banca do meu trabalho de iniciação científica na Univale, e fez vários apontamentos importantes. Obrigado, professora Enise. Legal, ficou agradecimento. Richard, ainda voltando ali na questão não só do uso de substâncias dentro do ambiente acadêmico, mas de forma geral, eu queria mais uma opinião tua sobre, pelo menos eu tenho observado bastante em redes sociais e afim, geralmente a gente sempre tem uma, não sei dizer se algum transtorno ou alguma substância da moda. E dentro do âmbito acadêmico, por exemplo, fazendo ali uma junção entre as duas coisas, sobre os medicamentos da moda, assim. Por exemplo, medicamentos para tratamento de TH e entre vários, né, que envolvem a questão de foco, concentração. Até que ponto, assim, um comentário teu, né, que isso se torna um problema grave a ponto de causar uma dependência para pessoas que não precisam, de fato, daquela medicação, que tomam para aumentar foco, concentração e afins, e acabam ficando dependentes daquilo. Eu cito o medicamento, né, para TDAH, Ritalina, entre outros, porque é o que está na moda agora, que as pessoas tomam para isso, mas sem um diagnóstico para realmente estar tomando aquilo. Tens alguma opinião, algum estudo, algum comentário sobre? Pergunta muito importante, mas assim, é importante ressaltar, quando a gente fala em substância da moda, a gente tem sempre que atentar para o uso de álcool. O álcool é a substância mais utilizada, inclusive, por estudantes universitários, é a substância que, em escala global, está associada ao maior nível de prejuízos em todos os sentidos, desde biológicos até psicossociais. Mas a sua pergunta é muito importante, sim. E, primeiro que o uso ele deve ser prescrito por um profissional de psiquiatria, né? O uso de qualquer medicação só é indicado quando prescrito, quando realmente necessário. Mas quando essa relação se torna problemática, nós consideramos no campo da saúde mental que há um envolvimento prejudicial, problemático em algum comportamento, quando ele ocorre em frequência, intensidade e em contextos que acarretam prejuízos ao indivíduo, à pessoa que faz o uso, a pessoa que se comporta de determinada maneira, e ou as pessoas que estão próximas. Então, é importante observar quais são as consequências e quais são os desfechos desse comportamento de uso de substâncias. No caso de medicamentos, são variados, são diversas as possíveis consequências que essa pessoa pode vir a apresentar. Mas eu gostaria de ressaltar mais uma vez, no contexto acadêmico, por exemplo, quando uma pessoa faz uso de uma determinada substância para aumentar o foco, para ter um maior desempenho, nós precisamos atentar também para as pressões sociais, para a autocobrança, enfim, para as diversas condições ambientais nas quais essa pessoa se encontra. O excesso de disciplinas, o excesso de trabalhos, talvez o não acolhimento por parte das instituições, que não falando, obviamente, da instituição na qual nós estamos, mas das instituições de modo geral, porque isso ocorre de uma maneira generalizada, né? Não ocorre especificamente no contexto. Então, uma atenção às questões relacionadas à saúde mental, aos motivos que levam essas pessoas ao uso dessas substâncias, seja para aumentar o foco, a produtividade, para conseguir se manter acordada depois de uma carga horária de 8, 10 horas de trabalho, ainda ter que comparecer à aula no período noturno, ou estudar durante o período matutino e trabalhar até de madrugada no dia seguinte. Então, são essas condições de vida, essas contingências ambientais, as quais a gente precisa olhar atentamente. É claro que a nível cerebral, a nível neurobiológico, há diversas modificações, há potenciais prejuízos, mas quando nós intervimos sobre as condições nas quais as pessoas se comportam de determinada maneira, nós podemos mudar também o comportamento dessas pessoas. Então, antes de mais nada, assim, se Mas fosse... sim, há tendências. Por exemplo, atualmente, o uso de cigarros eletrônicos, há também um aumento no uso de determinadas substâncias sintéticas. Era uma das coisas que eu tinha notado, a questão do cigarro eletrônico. Nesse caso especificamente, né, a tua opinião como pessoa dessa área, muito provavelmente por uma questão social de pertencimento, de soar
né, de parecer mais legal, nesse sentido assim, ou necessariamente também tem, na tua opinião, algo que possa trazer essa dependência também, além de um hábito ou de uma questão social, né, de se encaixar em um grupo? Nesse caso depende da substância utilizada, né? No caso da nicotina, por exemplo, é uma substância que age em determinadas regiões e mecanismos cerebrais que levam ao reforçamento desse comportamento e à busca recorrente pela substância. E sim, há também os fatores socioculturais, como a pressão, como a aceitação pelos pares, a exposição midiática, etc. O próprio tabaco, que atualmente não é bem visto em muitos contextos, há muitas restrições de uso em diversos ambientes, como área para as pessoas que fumam. Antigamente, na mídia, no cinema, nas diversas artes, era incentivado e visto como um comportamento relacionado à glamour, de alto padrão social. Exato. Então, uma última pergunta, comentário e pedido para todas as pessoas que estão ouvindo, principalmente as pessoas que estão estudando, sejam em graduação, pós-graduação, egressos ou qualquer tipo de estudo, nessa questão de abuso de substâncias para busca de foco, de concentração, de melhor desempenho. Tem toda essa questão também do mundo que a gente vive hoje em dia, que exige muito da gente, do nosso tempo, né? Então, a gente acaba se sobrecarregando sem perceber, porque é o que todo mundo está fazendo, é do jeito que as coisas estão acontecendo. Antes de recorrer, talvez, para uma substância desse tipo, quem sabe, né, eu vou fazer meu comentário, você endossa ou corrige, né? Quem sabe, então, procurar os motivos do que está te faltando foco. Será que não é uma sobrecarga de estar se colocando mais coisas do que consegues lidar e daí recorrendo a um medicamento para te dar superpoderes para lidar com coisas que normalmente a gente não deveria ter que lidar? Talvez a questão do sono, talvez a questão da autocobrança, da fatores sociais na família, ou alguma coisa nesse sentido, assim. Talvez buscar o que está te faltando e se realmente está faltando ou se a gente está querendo colocar coisa acima do que a gente dá conta. Legal, Bárbara. Foi um comentário, né? Ou foi pergunta? Tudo junto. Exatamente o que a gente já vinha dialogando, né? Há, sim, alternativas ao uso dessas substâncias, há inúmeras outras formas de você alcançar os resultados que você alcança através do uso de substâncias, por exemplo, para você relaxar, há estratégias cognitivas, comportamentais que você pode aplicar para situações de alto estresse, para situações nas quais você apresenta um estado de humor negativo, um estado afetivo negativo, buscar e também buscar por apoio, né? Se há essa possibilidade no contexto no qual vocês estão inseridos, como por exemplo, como eu mencionei anteriormente, o curso de psicologia da Univale tem um programa Acolher. É uma possibilidade de acolhimento em casos nos quais você se vê talvez sem possibilidade, sem um repertório comportamental para agir naquele determinado momento, e vocês podem buscar por um apoio de profissionais, de estudantes da área, que podem auxiliá-los numa situação que seja desafiadora. Perfeito. Richard, queria te agradecer imensamente por ter participado e compartilhar essa tua trajetória. Realmente foi bem estruturada, inclusive a tua apresentação, a gente consegue ver durante e depois da graduação como que foi construído, né? Isso só reforça a questão da importância de uma pesquisa bem feita, né? Mostrar o caminho de como foi feito, o processo, que é uma coisa demorada, tem todo esse tempo, né? Essa paciência. E isso é bem enriquecedor, principalmente para quem está iniciando essa questão, esse campo da pesquisa científica, né? Professor Enis quer fazer mais uma pergunta. Eu posso só complementar essa sua fala? Claro, com certeza. Eu gostaria de destacar a relevância também do papel das professoras e dos professores nesse processo. Eu tive experiências muito positivas, talvez nem todas as pessoas tenham esse privilégio. Então, para as professoras, para os professores que assistiram, abram portas para os alunos. Eu acho que isso é essencial. Dessa maneira, as pessoas podem conhecer os projetos de pesquisa, de extensão, elas podem encontrar caminhos pelos quais tenham mais interesse e podem se envolver naquilo que de fato queiram se engajar. Então, a importância dos professores na trajetória dos alunos é crucial, né? Sem sombra de dúvidas. E essa reflexão é importante para os professores. Os professores precisam
Eu tive excelentes, na Univale, felizmente, eu tive excelentes experiências. Não sei se todas as pessoas de todas as áreas tiveram, mas eu, felizmente, tive. Em termos, e também de estrutura, de acesso aos laboratórios, muitas vezes estava em intervalo, ia para o laboratório de psicologia experimental, quando ainda havia lá a sala dos ratinhos, das caixas de Skinner, etc., ia para a biblioteca. Então, eu tive acesso a essas oportunidades e tive bons encontros. Os encontros dentro da universidade são essenciais. E são esses encontros que permitem que você construa novos caminhos. Perfeito, professora. Pode. Eu vou fazer aqui uma pergunta de um dos alunos que está assistindo a tua apresentação, Richard. Ele coloca dessa forma, tá? Após os estudos realizados, como tu interpretarias as toxicomanias, e as parcerias com as diversas substâncias? Eu coloquei para ele que parece que a pergunta é um pouco genérica demais, então ele explicou um pouquinho melhor, tá? Que seria, qual é a tua visão sobre a estrutura psíquica, ou seja, a relação entre sujeito e objeto, né, dentro desse fenômeno, que é o fenômeno do uso de substâncias. Eu sei que essa pergunta, ela vem de um lugar, né? Eu já estou aqui interpretando a pergunta dele, né? Eu sei que ela vem de um lugar, a partir do momento que alguém pergunta por uma estrutura, né, psíquica, está falando de um lugar específico. Mas tu teria alguma coisa para falar sobre isso? Obrigada. Eu achei a pergunta muito interessante, mas como você disse, eu também percebo que a pergunta vem de um lugar e que talvez esse lugar eu não consiga responder. É de uma abordagem a qual eu não tenho muita profundidade. Acredito que outros professores possam discutir, inclusive a própria professora Enis, há também o professor João Hor, que tem uma leitura nessa linha, nessa perspectiva, nessa abordagem teórica, mas buscando interpretar para o modo como eu estudo e analiso a questão das drogas, o modo como eu compreendo o uso de substâncias é de fato nessa inter-relação entre os diversos elementos, incluindo principalmente a pessoa que está inserida nesse contexto, em relação ao seu ambiente e em relação à própria substância. Então, quando você considera a dependência de substância, você considera o indivíduo, e quando você considera o indivíduo, você já tem ali inúmeras, diversas, infinitas possibilidades de análise, desde a sua dimensão genética até a sua constituição histórica enquanto sujeito, a constituição da sua subjetividade, o ambiente no qual ele está inserido, não apenas o ambiente no qual ele está inserido, mas também o ambiente em que esse uso é feito, e, claro, a própria substância, porque diferentes substâncias agem no nosso organismo, no nosso cérebro, de diferentes maneiras, atuando em diferentes circuitos cerebrais, com diferentes neurotransmissores. Há também esses aspectos, né? Eu não sei se eu compreendi muito bem a pergunta. É que, na verdade, partindo desse lugar, talvez eu não seja a pessoa mais apropriada para responder. Mas há pessoas que talvez consigam responder com maior profundidade. Eu acho que sim, acho que compreendeste a pergunta e eu já esperava mais ou menos essa resposta, né? Mas como é uma pergunta feita por um aluno, né? E eu queria que ele mesmo ouvisse de ti a resposta possível, resolvi fazê-lo. Ele levantou aqui, deixa eu ver se ele quer falar mais alguma coisa. Essa aderência, o que adere, né, esse sujeito a esse objeto, né, o que tá. Adere a essa droga, né, o ambiente, como ele interpreta essa aderência. Ele está colocando a questão da aderência do sujeito ou seja, a manutenção do uso, né? O que faz acontecer essa aderência do sujeito em relação à droga. Ele também colocou que, sim, né, entende que os fatores sociais, os fatores das vulnerabilidades, enfim, eles são determinantes, mas ainda assim ele pergunta o que na tua visão tu entendes que
possibilita, né, ou intensifica essa aderência ao uso da droga? Eu acho que eu vou manter a minha resposta. Mas há diversas outras referências e contribuições teóricas que talvez possam complementar o que eu falei. O Norman Zimmer, por exemplo, que foi um médico psiquiatra que estudou os soldados na Guerra do Vietnã, ele observou que os soldados, durante o período de guerra, né, em um contexto altamente estressor, se tornavam dependentes de morfina, obviamente, para tratar essas condições dolorosas, etc., e também devido ao alto estresse ao qual eles estavam submetidos. Mas ele observou também que as normas e as sanções sociais estavam muito ligadas aos padrões de uso de substâncias daqueles soldados. E quando esses soldados retornavam para o seu contexto de vida, para suas famílias, etc., a grande maioria cessava o uso de substâncias. Então há essa mudança de contexto, como uma mudança na relação que a pessoa estabelece com a substância. Há também as normas sociais que regulamentam o modo como a pessoa vai fazer o uso de substâncias, e isso é muito comum também entre estudantes, por exemplo, estudantes universitários que frequentam bares em frente à universidade. Há regras que regem aquele grupo na forma como aquelas pessoas irão consumir a substância naquela determinada ocasião. E aí, por razões diversas, talvez uma pessoa possa vir a desenvolver um padrão diferenciado do grupo. Aí, nesse sentido, eu mantenho a resposta que eu dei anteriormente. Mas eu achei muito legal a pergunta. Embora eu não consiga responder com profundidade, porque não vai de encontro à minha abordagem teórica, realmente há uma leitura a qual eu nunca me aprofundei, eu acho que o aluno que fez a pergunta tem uma leitura bem legal da psicologia e que talvez possa, inclusive, vir a complementar, a estudar, a ser um referencial teórico na área de uso de substâncias a partir dessa leitura de mundo. Obrigada, Richard. Passasse agora a responsabilidade para ele. Richard e a todos os participantes que estão nos assistindo, queria agradecer mais uma vez, Richard, pela tua participação, né? Foi riquíssima essa conversa. Boa viagem, né? Mês que vem já. Vou virar europeu. Aí, ó. Não esquece da gente, viu? Tudo de bom aí, só sucesso para ti. E a Univale está sempre de portas abertas, tá? O contato que precisares, pode nos chamar ou chamar algum dos nossos professores. A gente tem também a plataforma da comunidade Alumni, que é a plataforma exclusiva, uma rede social exclusiva da Univale. Então, para alunos, egressos, professores, colaboradores, é ali que, teoricamente, a gente quer que esse networking se expanda para a gente poder se encontrar todo mundo ali, seja por área de estudo, seja por um nome, um colega que eu não lembro direito por onde ele anda, será que ele está por ali, né? Então, convido a todos os alunos, egressos e membros da comunidade da Univale em geral a se cadastrarem ali. E também deixei o LinkedIn do Richard, para vocês também poderem seguir. Muito obrigada mais uma vez e tudo de bom para ti, viu? Obrigada a todos. Obrigado por todo o apoio, as orientações desde o início, do primeiro contato, e obrigado pela oportunidade. Obrigada. Tchau, pessoal.